pessoal, eu sou a Andresa, criadora da linha de algodão e parceira Círculo, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a receita desse brotinho de lírio, que é a coisa mais fofa, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos tecer? Para essa receita a gente vai estar precisando do fio Amigurumi Soft nas cores Samambaia, que é a cor 5069, vai precisar do verde Natureza, que é a cor 5442, vamos precisar do rosa, que é a cor 3146, e do branco, que é a cor 8001, tá? Daí a gente precisa também de uma tesoura, alfinete, agulha de tapeceiro, uma agulha de crochê tamanho 2,5, precisa também de pincéis para blush e um pincel chanfrado, tá? Esses pincéis aqui são opcionais. Blush também é opcional. E aqui a gente vai precisar também de olhinhos de 10 milímetros, tá bom? Vamos tecer? Para começar, a gente faz um anel mágico, tá? Eu faço ele dessa forma, passo minha agulha por baixo do primeiro fio, laço o segundo e subo uma correntinha para fechar. E aí, eu preciso colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, eu insiro minha agulha através do anel, laço o fio lá atrás e puxo ela aqui para frente. Laço mais uma vez para fechar um ponto baixo. Já fiz um, agora faltam 5. 6. Aqui estão meus 6 pontos baixos. Eu seguro o fio aqui do lado e puxo esse fio mais curto para fechar o anel. Essa aqui é a nossa primeira volta, tá? Na nossa próxima volta, a gente vai fazer 6 aumentos e no final a gente deve ficar com um total de 12 pontos. Então, eu já posso iniciar aqui no primeiro ponto fazendo um aumento, que nada mais é que 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Aqui no amigurumi, a gente não precisa fechar a volta com ponto baixíssimo, subir correntinha, nada disso. A gente vai trabalhar em espiral. E para nos ajudar, é muito importante que a gente use o marca-ponto. Esse daqui. Esse daqui em forma de alfinete, você pode estar utilizando de outras formas, tá? Mas aí é importante que você venha, pega o marca-ponto e marque o primeiro ponto que você fez. Pronto. Como esse foi um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, eu marquei o primeiro ponto baixo que eu fiz. E agora eu vou dar a volta, fazendo os aumentos, até chegar bem aqui e ter um total de 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos certinhos. Para a gente trabalhar de novo no primeiro ponto, a gente precisa remover o marcador e trabalhar nele. Mas é claro, não pode se esquecer de marcar de novo. Então, eu vou fazer aqui 12 pontos baixos nessa terceira volta, tá? E daí a gente vai poder arrematar. Então, eu faço 1, 2, paro para marcar o primeiro ponto. Então, como eu fiz 2, meu primeiro é esse daqui. Tá? A gente pega, desvira a nossa peça agora que ela começou a virar. Tá? E ela vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Vai ficar desse jeitinho. Agora eu posso vir com a minha tesoura e cortar o fio que vem no novelo. E também já aproveito para cortar esse fio que fica aqui no meio, tá? Então, tá aqui. Essa é a primeira peça. A gente vai fazer mais uma igual essa para unir e subir pro corpo. Então, vou fazer mais uma e já volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei de fazer a segunda peça e a gente não precisa arrematar o fio dela. A gente vai continuar subindo 3 correntinhas e vai prender na primeira peça com um ponto baixo pra gente fazer a união delas. Então, eu tenho aqui as 3 correntinhas e vou inserir a minha agulha em qualquer ponto aqui da primeira peça, tá? Eu insiro a minha agulha, puxo o fio que vem no novelo aqui atrás e faço um ponto baixo nesse ponto aqui da primeira peça. Beleza? Esse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui é ele que a gente vai marcar. Mas eu gosto de fazer o segundo ponto baixo, né, pra gente deixar o nosso trabalho mais seguro antes da gente marcar esse primeiro ponto. Então, eu venho aqui com o meu marcador, insiro ele no ponto normalmente e marco, tá?
Para a gente fazer agora o corpo, a gente precisa trabalhar em volta dessas duas peças e da correntinha. Então, como isso vai acontecer? Em cada peça, a gente tem 12 pontos, certo? Nós estamos bem aqui. A gente vai dar a volta, aqui fazendo 12 pontos, vai fazer 3 pontos de um lado da correntinha, vai dar a volta de novo, mais 12 pontos na segunda peça e mais 3 pontos na correntinha para finalizar. No final, a gente vai ter um total de 30 pontos. 12 mais 12, 24, mais 3, 27, mais 3 desse lado, 30. Esse fiozinho mais curto aqui, só coloca ele aqui para trás para não te atrapalhar, tá? Mas você pode trabalhar normalmente nesse ponto. Então, eu já fiz 2, faltam 10. Bora lá. 1, 2. Agora, o próximo ponto disponível é esse que tá aqui embaixo. Continua normal. Esse fio aqui agora, a gente pode cortar ele para não nos atrapalhar. Só cortar. E agora a gente precisa continuar nas correntinhas, né? As correntinhas que vão nos levar ali para a segunda peça. Então, terminei aqui os 12 na primeira peça e vou atravessar nas correntinhas. Eu gosto de pegar essa partezinha de trás aqui das correntinhas. Deixa eu aproximar bem. Essa parte de trás aqui das correntinhas. Mas você pode pegar uma alça, você pode pegar a alça de trás, tá? Você escolhe uma das 3 alças da correntinha para pegar. Eu gosto de pegar essa daqui de trás. Então, vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos de um lado da correntinha, né? O outro lado a gente deixa livre pra gente crochetar nele quando estiver dando a volta ali por trás. Agora, de volta aqui à segunda peça, eu vejo o próximo ponto disponível. Bom, esse aqui tá ocupado, então o próximo é esse aqui. E continuo o meu trabalho, eu preciso fazer 12 pontos em volta da segunda peça. Eu insiro minha agulha normal e continuo. 1, 2, 11 e 12. Agora, faltam só mais 3 nas correntinhas do lado daqui para terminar. Esse aqui é o motivo pelo qual eu gosto de pegar a alça do meio lá do outro lado, porque fica aparecendo 3 pontinhos desse lado, muito mais fácil de crochetar na volta, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos para finalizar. 1, 2, e 3. Certo? A gente finalizou aqui a volta de união, né, das duas peças, e a gente pode começar agora a subir o corpinho. Na próxima volta, a gente precisa fazer uma sequência de aumentos. E nesse caso, vai ser de um aumento e 4 pontos baixos, que você precisa repetir esse padrão por toda a volta. E aí, no final, a gente vai ter 36 pontos. Eu vou iniciar aqui, então, fazendo um aumento. São 2 pontos baixos juntos. Já marco o primeiro ponto baixo que eu fiz, para não me perder. E eu continuo. Fiz um aumento, agora eu preciso de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Eu vou repetir isso por toda a volta e já volto para mostrar como é que ficou. Terminei aqui de fazer a volta de um aumento e 4 pontos baixos e vou dar continuidade a mais uma sequência de aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer um aumento e 5 pontos baixos por toda a volta, né? Que eu vou repetir esse padrão. No final, eu tenho que ter 42 pontos baixos. Então, faço aqui meu primeiro aumento, né? Marco aqui o primeiro ponto feito e continuo. Um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou repetir isso por toda a volta e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Terminei aqui de fazer mais uma volta de aumentos e agora eu vou precisar fazer 6 voltas retas.
que são voltas sem aumentos e sem diminuições, para a gente fazer aqui o nosso amigurumi crescer, né? Vir aqui para cima. Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Terminei aqui de fazer as 6 voltas retas. E agora, a gente vai começar uma sequência de diminuição. A primeira volta que a gente vai fazer, a gente precisa fazer uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, eu inicio aqui, passo minha agulha pegando a alça da frente do primeiro ponto e pegando a alça da frente do segundo, né? Laço o fio, trago ele aqui para frente, laço de novo para fechar a diminuição. E aí, eu continuo fazendo 5 pontos baixos. Aí, claro, a gente pausa, pega o nosso marcador e marca aqui a diminuição, tá? E continua. Já foi 1. Então, 2, 3, 4 e 5. Eu vou repetir esse padrão por toda a volta e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Terminei de fazer a volta de uma diminuição e 5 pontos baixos. E agora a próxima volta é uma volta reta, sem diminuições, sem aumentos, somente pontos baixos. Faço aqui 2 pontos baixos, paro para marcar o primeiro. E aí eu vou continuar fazendo ela aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Terminei de fazer aqui a volta reta e agora a gente vai pausar para colocar os olhinhos do nosso amigurumi. A gente vai colocar os olhos entre a volta 9 e 10. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que é nessa linha aqui imaginária, né? Entre as duas voltas. Eu pego a minha agulha e marco, né? Que é nessa volta. Só que eu preciso colocar 8 pontos baixos entre eles. Eu vejo onde é o meio da minha peça e vou contar 4 para cada lado, porque aí vai ficar bem no meio. Então, aqui é o meio, eu conto 1, 2, 3, 4. Então, aqui, eu vou inserir o meu primeiro olhinho. Eu coloco a agulha para fazer aqui um espaço para o olho entrar melhor. Pego o meu olhinho e insiro ele entre a trama, tá? Tá aqui ele. E aqui atrás, eu pego a trava, posiciono e já passo a trava nele, tá? Desse jeito ele fica segurado aqui atrás, certo? E aí a mesma coisa pro outro lado, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E agora 1, 2, 3, 4. Eu sei que bem aqui é o espaço pro próximo olho, né? Então, recapitulando aqui, o olho ele vai ficar entre a volta 9 e 10, com 8 pontos, né, de distância entre eles. E aí, para você saber exatamente aonde colocar, você vê aqui no meio, conta 4 pontos de um lado, 4 pontos pro outro, né? Porque são 8 no total. E aí, dessa forma, você vai saber que os olhinhos estão bem alinhados, tá? É só colocar a trava. Posiciona ela aqui atrás, aperta e ela fixa, tá? E agora a gente vai continuar, né? Que já colocamos os olhos, podemos continuar. Continuando aqui na nossa peça, eu fiz mais 2 voltas de diminuições, né? Depois da volta reta que a gente fez ali, eu fiz uma diminuição, 4 pontos baixos por toda a volta. E depois eu fiz uma diminuição e 3 pontos baixos por toda a volta. Aqui eu pausei porque a gente precisa fazer a troca de cor, que no caso vai ser para a cor que a gente vai fazer as pétalas. Então, como nessa peça eu escolhi por fazer as pétalas brancas, eu vou trocar por fio branco, tá? Se você quiser fazer as pétalas de outra cor, essa cor aqui tem que ser da mesma cor das pétalas, tá bom? Como é que eu faço a minha troca de cor? Aqui o último ponto eu já fechei ele normalmente, mas para trocar a cor, eu gosto de fazer assim. Eu deixo o último ponto aberto, né, com as 2 alças aqui, e eu fecho ele puxando a cor nova. Então, eu posiciono o fio aqui atrás, laço o fio branco e fecho o ponto com a cor nova, tá? Eu vou continuar aqui mais um pouquinho antes de
a gente arrematar esse fio aqui. Então, eu continuo a próxima volta, que nesse caso aqui é uma diminuição e 2 pontos baixos, tá? Eu arrematei o fio aqui, dei um nozinho por dentro e agora eu posso continuar. Então, vou colocar aqui meu marca-ponto, aqui no primeiro, e vou continuar fazendo aqui as diminuições, tá? Eu só vou pausar agora, que é pra gente colocar o enchimento. O enchimento é bom a gente colocar sempre assim, de quantidades pequenas. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, que é pra ele não ficar muito acumulado, sabe? Assim, ele fica mais bem distribuído pela peça. O amigurumi, ele fica mais redondinho, ele fica mais preenchido, sabe? Então, a gente vai colocando aqui de pouquinho em pouquinho. Terminando aqui de colocar o enchimento, aproveito para responder aqui para vocês, né, que a quantidade ideal para o amigurumi, né, de enchimento é que ele se permaneça firme, né, fofinho, e que não abra os pontos, que a gente não consiga ver o enchimento lá pelo lado de dentro, tá? Então, você vai colocando até que ele se mantenha firme e que você não consiga ver, né, espacinho entre os seus pontos, tá bom? Então, aqui continuando, eu vou terminar essa volta de uma diminuição, 2 pontos baixos. Depois eu vou fazer uma diminuição e 1 ponto baixo por toda a volta. E para finalizar, 6 diminuições. E volto aqui para mostrar o fechamento da peça com vocês. Fiz aqui a última volta com 6 diminuições. Agora eu posso arrematar o fio. E vou utilizar a agulha de tapeceiro para a gente fechar essa peça aqui, fazendo o anel mágico invertido. Passo o fio aqui pela agulha. E aqui na peça, eu vou passar a minha agulha pegando só a alça da frente, tá? De fora para dentro. Só a alça da frente dos pontos, tá? Então, eu vou 1, 2, 3, 4 e 5. No último ponto, aqui no sexto ponto, a gente vai passar a agulha de dentro para fora por baixo das duas alças, tá? Dessa forma aqui. Passa a agulha, segura aqui com o polegar e aperta, tá? E pode apertar pra gente fechar aqui, né, a última volta. Daí eu venho com a minha agulha bem aqui no meio, né? Insiro ela aqui e posso sair em qualquer lugar do meu amigurumi. Saio e puxo esse fio aqui pra gente finalizar e ficar bem certinho aqui no final, tá? Então, aqui é a nossa primeira parte da receita, tá? Agora a gente vai prosseguir para fazer as pétalas. E para isso, a gente vai precisar usar o fio branco, fazer um nó deslizante, né? Ou então nó inicial, como você preferir chamar, tá? E a partir dele, a gente vai fazer 13 correntinhas. Então, a gente vai subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Aqui na quarta correntinha, a partir da minha agulha, né, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? E em cada correntinha aqui em diante, a gente vai colocar um ponto alto também, até chegar ali na penúltima, tá? Então, eu vou seguindo aqui, fazendo pontos altos. Bom, chegamos aqui na penúltima, né? Aqui na penúltima correntinha, a gente vai fazer meio ponto alto. Você laça o fio, né? E depois laça passando nas 3 alças de uma vez. E na última, a gente vai colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Percebe que o nosso trabalho já tá virando? A gente precisa agora trabalhar nessas alças que a gente deixou aqui do outro lado da correntinha. E esse fio inicial aqui, a gente passa ele aqui por trás
para crochetar já pegando ele. Então, a gente vai repetir o que a gente fez desse lado, tá? Então, como aqui foi meio ponto alto, desse lado também vamos fazer meio ponto alto aqui para começar. Então, seguro o fio aqui atrás, dou uma laçada, insiro pegando a alça aqui e passo a minha agulha pegando a alça e passando por baixo do fio que a gente passou aqui atrás, tá? Laça e faz o meio ponto alto normalmente, certo? E aí agora, em cada laçada que tem aqui, em cada alça que ficou, a gente vai colocar meio não, a gente vai colocar ponto alto, tá? A gente vai voltar fazendo ponto altos, né? É como se esse lado aqui fosse o espelho do primeiro que a gente fez. Então, a gente continua aqui com pontos altos até o final aqui das correntinhas. Fazer o último agora. Pronto. Bem tranquila essa parte, né? Agora é só arrematar, deixa um fio longo pra gente fazer a costura. E arremata, tá? Então, ó como é que ficou a nossa pétala. Aqui desse lado a gente tem aquelas 3 correntinhas iniciais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Meio ponto alto. 3 pontos baixos pra gente virar o nosso trabalho aqui. E aí faz o espelho. Meio ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos do outro lado também, tá? Agora, aquele fio que a gente escondeu aqui atrás, a gente pode pegar e cortar ele tranquilamente, tá? Para ele não ficar aparecendo. E essa aqui é a pétala pronta. Agora, a gente precisa fazer mais pétalas, que no caso dessa flor, eu vou estar utilizando 8 pétalas. Então, a gente vai fazer 8 pedaços iguais a esse. Terminei aqui de fazer as pétalas e a gente vai prosseguir para os outros detalhes. Agora, com a folhinha, a gente vai pegar o fio verde natureza, tá? É o da cor 5442. E com ele, a gente vai fazer 6 correntinhas. Então, eu inicio mais uma vez fazendo um nó deslizante, né? Ou nó corrediço, como você preferir chamar. Daí, eu subo 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Pra gente já esconder esse fio aqui, eu gosto de passar ele aqui pra trás e prender logo no primeiro ponto. Então, aqui a gente pula uma correntinha e na próxima a gente vai fazer um ponto baixo. Eu passo a minha agulha, daí eu pego o fio lá inicial, passo ele por cima da minha agulha, tá vendo? Boto ele aí por cima da minha agulha, tá? Passar aqui pra trás, fica assim, ó, por cima da agulha. E aí a gente prende ele aqui. E faz normalmente nosso trabalho, tá bom? O fio tá presinho aqui e faz um ponto baixo. E prossegue normalmente nas outras correntinhas, tá? Esse fio aqui, a gente só passou ele para prender agora. Se você achar muito complicado, nada impede depois de você pegar o fio com uma agulha de tapeceiro e esconder na parte do avesso. Prosseguindo, então, a gente dá uma laçada e agora na próxima correntinha a gente vai fazer meio ponto alto. E nas últimas 3 correntinhas, a gente vai colocar um ponto alto em cada. Então, eu faço aqui 1, 2, e na última, 3. 3 pontos altos. Puxa um pouco de fio pra gente deixar pra costurar. E pode arrematar. Aquele fio inicial que a gente passou ali pra frente, tá aqui ainda. Dá uma puxadinha nele. E pode arrematar também, bem rente. E arremata ele também. Aí você pega agora a sua folhinha e só ajusta, tá? Então, aquele fio inicial já tá escondido aqui atrás. Perfeito pra você costurar a sua peça. Agora, pra fazer esse miolo, né, bora dizer assim, da nossa flor, a gente vai pegar o rosa, da cor 3146. Vai fazer um nó corrediço, nó deslizante. E subir 6 correntinhas também. Então, a gente pega, faz 1, 2, 3, 4,
5, 6, tá? Se você quiser passar o fio inicial aqui para trabalhar com ele aqui atrás, você pode. Mas como aqui a gente vai fazer só pontos baixíssimos, eu prefiro não passar ele, porque eu acredito que fica mais complicado com ponto baixíssimo. Então, eu não vou passar ele dessa vez. Eu só venho aqui na segunda correntinha a partir da minha agulha e inicio fazendo pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Pode puxar o fio um pouquinho e já arrematar. E aí vai ficar assim, certo? Esse fio inicial aqui, você pode pegar ele e passar aqui pra trás, sem problema nenhum. Mas na costura eu vou ensinar um jeito da gente esconder ele também, tá? Então, vamos reunir aqui tudo que a gente fez até agora. Aqui tem os três miolinhos, né, da nossa flor. Temos 8 pétalas e 4 folhas. E aqui estão as folhinhas. Não se assustem com a parte da costura, tá? Vai dar tudo certo, confia. A gente vai começar a parte agora da costura e vocês vão precisar da agulha de tapeceiro e também de alfinetes para ajudar nessa parte, para você ver mais ou menos como é que vai ficar o seu amigurumi. Vamos começar? Então, você vai pegar uma pétala, tá? Pega o fio dela e passa aqui pela agulha de tapeceiro. Tá bem tranquila essa parte. E aí, a gente vai fazer a costura da agulha bem aqui na divisão de cores, tá? Vou tentar pegar um ponto para mostrar para vocês aqui. Bem nessa carreira aqui, tá? Bem na divisória entre o branco e o verde, tá bom? E aí, cada pétala, a gente vai precisar de 4 pontos aqui do nosso amigurumi para costurar. Eu gosto de começar por essa bem no meio, porque aí a gente vem aqui e escolhe 4 pontos que estão bem no meio pra gente iniciar a costura, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Ó, eu vou eleger esse aqui meu primeiro ponto, passo a minha agulha pegando esse pontinho aqui no meu amigurumi, puxo o fio, e aqui na minha pétala, eu vou pegar o meio do último ponto alto que eu fiz, tá vendo aqui? E vou passar minha agulha, né, de dentro pra fora. E puxo. Agora eu volto com a minha agulha no mesmo lugar onde eu saí lá no meu amigurumi e passo ela passando pro próximo ponto. Tá no pontinho bem do lado. E puxo a agulha. A costura, né, a agulha a gente vai passar sempre no sentido da costura. Eu tô costurando, então, aqui da minha direita pra esquerda. Então, esse é o sentido que a minha agulha tem que passar, tá? E aqui, a agulha sempre passa de dentro pra fora do amigurumi, tá? Agora, aqui no próximo ponto da pétala, eu vou pegar bem no centro dela, tá? Passo a minha agulha aqui. E mais uma vez, eu vou bem lá onde eu saí com ela pela última vez. E vou pro próximo ponto, tá? Puxa aqui o fio pra ele não ficar preso. Aqui, puxei o fio pra ele não ficar preso. E continuo no mesmo lugar onde eu saí. Ou, no caso aqui, na minha pétala. No meio, né, aqui do ponto alto. Nesse caso aqui são das correntinhas. Então, eu passo pegando a segunda correntinha que eu deixei lá no início. Puxo. Volto no amigurumi pelo mesmo lugar onde eu saí. E vou pro próximo ponto. Aqui a gente já tá finalizando a primeira pétala, tá? Você pode dar uma apertadinha. E aí, eu pego o primeiro ponto alto que eu fiz, pegando as 2 alças mesmo. Aqui, tá? Passo a minha agulha. Agora, eu vou voltar pelo mesmo lugar onde eu saí aqui, só que eu vou trazer a minha agulha aqui pra baixo, tá? Que é onde a gente vai arrematar o nosso fio. Então, minha agulha tá aqui, no mesmo lugar onde eu saí, e eu vou levar ela aqui pra baixo, tá? Em qualquer lugar. Aperto. Daí, você consegue ver o fio que eu usei pra costurar? Por exemplo, tem um aqui, tem um aqui. Pega o que tá mais próximo, passa a agulha, e aí você vai formar uma alcinha
Passa a agulha por dentro da alcinha e pode apertar. Esse aqui é o arremate da nossa costura para deixar ela bem segura, tá? Apertou, entra com a agulha no mesmo lugar onde você fez o arremate e agora pode sair com ela em qualquer lugar do seu amigurumi. Puxa e pode cortar aqui bem rente, tá? Dá uma apertadinha aqui para esse fio sumir. E pronto, a nossa primeira pétala tá costurada, tá? Ela fica assim mesmo. E aí agora, onde é que a gente vai costurar? Ainda, né, seguindo aqui essa carreira de divisória de cor, a gente vai colocar uma pétala à esquerda do nosso amigurumi, né, nossa direita e esquerda do amigurumi. Vai colocar outra pétala aqui do outro lado. Vai colocar uma atrás. E aqui a gente finaliza essa primeira volta, né, de pétalas. Depois, quando essas 4 estiverem costuradas, você vai pegar uma pétala e colocar aqui na diagonal entre essas duas, tá? Aqui, ó. Ela vai ficar assim, na diagonal. Vou prender aqui para você conseguir visualizar mais ou menos o que eu quero dizer. Assim. Porque aí, essa próxima carreira vai intercalar, né, a carreira de baixo. E aí você vai ter que costurá-las assim, bem pertinho uma da outra mesmo, tá? Não tem problema se você tiver que passar por alguma pétala embaixo. O importante é que elas estejam costuradas assim. Tá? Elas vão ficar dessa forma aqui na diagonal, entre as pétalas de baixo, tá? E aqui a última pra você ver mais ou menos como é que vai ficar. Perfeito. Essa é a forma que a gente vai costurar, tá? Aqui a de baixo vai ficar dessa forma e a de cima vai ficar assim. Eu vou terminar de costurar aqui e volto para mostrar para vocês como é que ficou. As folhas a gente vai costurar muito parecido como a gente fez com as pétalas. E a gente vai colocar elas aqui embaixo das 2 pétalas que tem aqui embaixo, tá? Tem a pétala do meio e a do lado. A gente vai colocar a nossa folha aqui nessa posição, entre elas, na carreira logo abaixo. Aí ela vai ficar mais ou menos assim, tá? E a gente costura ela do mesmo jeito que costurou as pétalas, tá bom? Nessa carreira que tem aqui bem de baixo. Tranquilo, né? Então, aqui a gente tem a nossa primeira folhinha, tá? As folhas, elas vão ficar, então, uma aqui na frente, uma entre essas 2 pétalas de baixo, depois entre essas 2 e entre essas 2. Então, 4 no total, tá? Olhando de cima mal vai dar pra ver, mas aqui embaixo ela aparece. Eu vou terminar de costurar e já volto pra mostrar como ficou. Agora, falta só a gente costurar aqui o miolozinho, né, do nosso lírio, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte que a gente fez, e aí a gente tem o fio que a gente arrematou e aquele fio inicial, né? A gente vai pegar o fio que a gente arrematou, tá? A gente passa ele aqui na agulha. E como são 3, a gente vai escolher 3 pontos aqui no meio para fazer essa costura. Então, aqui, vou pegar um bem aqui, passa a agulha, pego o ponto. E aí, eu vou pegar o fio inicial e vou amarrar. Vou fazer 2 nós. Aqui, 1, 2. Desse jeito, tá vendo? Daí eu puxo um pouquinho aqui pro lado pra ver onde é que tá mais próximo pra eu inserir minha agulha. Então, eu venho com a minha agulha aqui e saio com ela em qualquer lugar lá no meu amigurumi. Agora é só puxar. Puxa bem. Aí arremata. A gente vai fazer a mesma coisa com o fio inicial que ficou. Então, a gente pega ele, passa na agulha e entra no mesmo lugar que a gente saiu com o primeiro. Aí, puxa ele lá atrás também e só arrematar. Certo? Vai ficar assim.
Eu vou costurar os outros dois e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui de fazer as costuras e o nosso brotinho ficou assim, bem desengonçado, bem fofinho. E a gente precisa agora só fazer o acabamento com blush, mas é totalmente opcional. Se você gostou dessa forma, você pode deixar assim, tá? E aí, pra gente fazer esse acabamento, a gente precisa de um pincel chanfrado, que é esse retinho, de maquiagem mesmo, tá, gente? E precisa de um blush, né? Um blush que seja um tom de rosa. Maquiagem também. Você pode fazer também com giz, né? O que você preferir usar pra fazer esse detalhe, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer? Aqui na pétala, a gente tem o centro dela, né? Então, a gente vai pegar um pouquinho de blush e vai passar do centro pra fora, tá? Bem no meio da nossa pétala. Desse jeito, tá? Do centro pra fora. Pronto. Tá? A gente fica, então, com esse efeito aqui, ó, quando a gente passa o blush no centro das pétalas. Tá? A gente deixa ela bem fofinha. Aí agora, se for da sua preferência, você também pode passar blush nas bochechinhas do brotinho, aqui embaixo. Nesse caso, eu vou pegar um pincel mais fofinho pra fazer esse detalhe, tá? Passo aqui no blush e dou pinceladas de leve. Aqui, ó, pra gente fazer uma bochechinha nele. Tá vendo? E essa aqui, vou tentar mostrar direitinho pra vocês, é o nosso brotinho de lírio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Que vocês aproveitem. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu e a Círculo vamos estar respondendo, tá bom? Espero que gostem. Abraços e bom crochê!